Olá, eu sou Flávio Morgado, fundador do Instituto Infimed, e estou aqui para conversar com vocês sobre como criar um sistema de controle de qualidade para o teste de progresso e as questões que ele deverá apresentar. Todo esse sistema de controle de qualidade, ele deve se basear num treinamento inicial para a criação de questões, já que os docentes precisam ter uma condução homogênea na criação dessas questões, de forma que todo o processo de avaliação institucional melhore, colidindo com um teste de progresso que faça uma medição mais adequada do processo de educação superior. Então, primeiro, é necessário que se desenvolva o conceito de domínio cognitivo pela taxonomia de Bloom, onde as questões têm uma qualidade cognitiva associada a 6 domínios diferentes: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. É bom que esses conceitos sejam bem apreendidos, porque é comum a gente ver questões só na área de conhecimento e compreensão, e enquanto o ENAD muitas vezes eleva o domínio cognitivo solicitando questões em que o domínio é mais na análise, aplicação ou até mesmo avaliação de situações, e o estudante não está adaptado a resolver esse tipo de questão, sentindo dificuldade em entender o que se pede. E nesse treinamento aprimore a produção destes itens: enunciado da questão, texto ou dados de apoio, se necessários, para que o estudante possa melhor compreender o que se pede, e o comando da questão para questões objetivas ou dos itens de resposta para as questões discursivas. Em relação às questões objetivas, é necessário treinar também a criação de diferentes tipos de questão objetivas, como de resposta única, resposta múltipla, asserção-razão, lacuna, ordenação, afirmação completa, que é verdadeiro ou falso, sim, não, e foco negativo. Todas elas devem ser debatidas sobre suas vantagens e desvantagens, e a sua dificuldade em resolução e a necessidade de variar esses itens, já que muitos testes fazem essa variação e criam dificuldade na resposta do estudante. Além disso, é necessário que nas questões objetivas tenham 4 distratores que sejam eficientes. O uso de nenhuma das respostas acima é totalmente contraindicado. E os distratores podem ser criados de forma a indicar se o estudante está dando uma resposta antiquada, defasada. Ou seja, ele está estudando por métodos antigos quando a ciência já evoluiu. Além disso, você deve solicitar uma resposta correta que seja única e que ela, e apenas ela, atenda ao comando da questão. Já para as questões discursivas, você tem que criar os mesmos itens de enunciado, texto, dados de apoio e fazer bons comandos para os itens solicitados de resposta. Além disso, você deve solicitar que os criadores forneçam o valor de cada item, porque alguns itens podem ser muito simples, como cite ou enumere, enquanto outros sejam descreva o que se pede, e que eles criem um padrão de resposta que será utilizado para a correção desses itens, indicando o que deve ser considerado como uma resposta correta para o item, permitindo assim uma homogeneidade na resposta. Então, uma vez feito esse treinamento, você vai ter que criar um sistema para impor a qualidade no teste de progresso. E esse sistema não é muito complexo, mas requer alguma organização e envolvimento de agentes diferentes do processo educacional. Primeira coisa é que você deve criar um grupo de criações de questão que seja recrutado entre os profissionais da área que também são docentes. Então, os criadores de questão têm que ser necessariamente profissionais da área. Se o curso é de medicina, os criadores devem ser médicos. Se forem de enfermagem, enfermeiros. Se forem de engenharia civil, devem ser engenheiros civis e por aí em diante.
e que eles abordem situações específicas que reflitam em problemas profissionais que o teste de progresso se propõe a verificar se o estudante tem capacidade de responder. Depois, você deve envolver o NDE, o núcleo docente estruturante de cada curso, para estruturar o teste de progresso. E esse núcleo deve se ater a um documento específico que será criado por ele, com as solicitações que vão gerar as questões que o teste deve conter. Todas as demandas do NDE devem ser encaminhadas para esse grupo de docentes que vai criar o teste, que, obviamente, devem ser adequadamente remunerados para criar essas questões, porque isso dá trabalho, é uma atividade de muita aplicação intelectual e que é necessário também que os créditos da questão estejam presentes lá no início do teste. E, finalmente, nunca solicite mais questões do que o teste irá apresentar. Isso traz apenas um desgaste na criação de questões, fazendo com que a decisão de escolha não seja do núcleo criador. Então, a ideia é que a concentração no NDE produza um documento que faça com que os criadores atendam às especificações do teste, como a produção de qualquer produto no processo industrial manufatureiro. Então, o NDE é o responsável por criar a estrutura do teste. Nessa estrutura, o NDE deve indicar quais as subcategorias que o teste deve abordar em cada uma das categorias já definidas para o curso. E ele tem que usar um glossário produzido previamente, provavelmente por ele mesmo, para indicar quantas e quais categorias devem permear o teste. Novamente, devo lembrar que cada subcategoria deve ter pelo menos 3 questões. Definir a intenção de uso das subcategorias no teste, porque essa intenção baliza aos criadores a condução do processo criativo. Então, quando ele define que eu vou usar a subcategoria A para medir isso, e serão 3 questões, as 3 questões devem dar conta de medir isso. Isso tem que ser muito bem definido a priori, especialmente no primeiro teste. E é mais fácil quando o NDE cria uma tabela, mais ou menos assim, em que ele dá as categorias que são permanentes em cada teste, em todas as edições, as subcategorias que são tiradas do glossário, que vão compor a medição da categoria, e o número de questões. E para cada uma delas devem indicar a intenção de seu uso. Assim, o grupo criador das questões vai poder olhar para essa intenção e falar, bom, essa questão atende à intenção? E essa. Todas 3 atendem. Ótimo. E aí a gente começa a ter um teste corretamente estruturado. Então, para que isso seja possível, é necessário que institucionalmente se crie um modelo para a definição desses itens no teste de progresso. E esse modelo é encaminhado para o NDE, que deve indicar o número da questão, sua categoria, sua subcategoria e agora a intenção da questão a ser criada e não da subcategoria. Existe a intenção da categoria e uma intenção da questão. E essa intenção ela vai refletir no gabarito comentado que o estudante irá ler para entender o que se queria com o uso da questão no teste. E, opcionalmente, o NDE também pode solicitar que a questão seja de um domínio cognitivo específico, ou seja, um grau de dificuldade na sua avaliação previamente estabelecida pelo tipo de questão, uma dificuldade previamente definida como fácil, normal ou difícil, e eventualmente até o tipo de questão objetiva que vai contemplar esta questão. É um erro muito comum se criar toda essa estruturação para as questões do teste de progresso e solicitar que o docente preencha depois.
Quando isso é feito, normalmente não tem uma direção, o teste não tem uma direção. A questão é colocada lá, depois que é colocada lá, aí verifica-se qual é a categoria que ela serve, se ela tem uma subcategoria, que é criada à revelia de uma forma normalmente pouco útil, e depois que cria a intenção é que ele vai botar a intenção dela. Então, é uma inversão da qualidade da questão. Tá? Então, primeiro, cria o modelo, depois cria a questão. Assim você tem um controle sobre a qualidade do teste. Uma vez que esse modelo está criado, não existe nenhuma questão, só existe um documento de intenções. Serão dessa categoria, subcategoria, com essa intenção de medição. Você vai encaminhar essas questões para os criadores e solicitar que eles produzam um enunciado completo, contendo texto e dados de apoio necessários para cada questão. Nesses dados de apoio, a gente vai ter texto, gráficos, tabelas, o que for necessário para responder as questões. E solicite que os criadores forneçam o comando da questão, atendendo ao enunciado. A resposta correta da questão, apenas uma resposta. A indicação dessa resposta. Essa indicação pode ser pela letra da resposta ou pela marcação da resposta correta com o marcador do Word. Recomendo muito a marcação. A letra, o docente pode se confundir, fornecer uma resposta equivocada, trocar, mas a marcação da resposta correta é muito indelével. Ela vai estar ali indicada, essa é a resposta correta. E 4 distratores úteis, que sejam respostas incorretas. Esses 4 distratores levam para respostas que o aluno pode dar porque ele tem deficiências na interpretação do que se está pedindo. Ele toma decisões equivocadas, ele fornece soluções já ultrapassadas, ele usa métodos equivocados de solução. Então, quando o distrator é útil, ele vai dar um retorno na avaliação de que estão presentes na formação ainda métodos que devem ser superados. E, finalmente, indicar qual é o tipo da questão objetiva. Os tipos estão aí: resposta única, resposta múltipla, afirmação incompleta, asserção razão, se não foi já solicitado pelo NDE. E para as questões discursivas, os itens de resposta, a questão, o ENAD usa até 4 itens de resposta. E lembre-se que os 4 itens devem caber no espaço destinado à questão. E o valor que deve ser atribuído na correção da questão para a resposta correta de cada item. Então, esse documento é preparado questão a questão, e isso configura um teste bem criado. Não esqueça de que é necessário um padrão de resposta para cada item, que deve estar nesse documento também. Finalmente, o documento modelo deve também solicitar para os criadores de cada questão uma justificativa daquela ser a resposta correta. É um texto formal que pode ser simples, não deve ser complexo, mas que indica a resposta é correta por isso, 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 podendo ou não comentar porque as demais são incorretas, embora isso possa ser um pouco tedioso para o estudante. Referência da resposta correta. Pelo menos uma referência em livro ou site, endereço eletrônico, que confirme que a resposta, que a justificativa da resposta está correta. Isso traz um controle absoluto para o criador, impedindo que a questão não tenha uma resposta correta clara ou tenha mais de uma. A dificuldade esperada para a questão. O docente cria a questão e isso já pode estar definido para o NDE, ou o docente que vai dizer: olha, acho que essa questão é fácil, acho que essa é uma questão normal, todo mundo sabe responder, e essa é uma questão difícil. Só quem tem certa característica vai responder. E, finalmente, o domínio cognitivo, que já pode estar sendo solicitado, ou o docente
criador vai fornecer. Essa questão é deste nível. Isso vai permitir verificar, quando se solicita dos criadores, se eles estão compreendendo o que é a taxonomia de Bloom para a qualificação cognitiva da questão. E, além disso, indicar qual é o tipo de questão objetiva, porque isso pode demandar uma ação diferenciada quando essa questão for colocada em meio eletrônico ou impresso. Uma vez que isso tudo tenha sido feito para as N questões definidas no teste, os criadores de questão retornam um modelo preenchido para o NDE. E o NDE faz a verificação do teste. Ele recebe e verifica se todos os atributos solicitados, como categoria da questão, subcategorias, respondem, a questão está associada corretamente, se a intenção da questão foi atendida, se o domínio cognitivo e dificuldade estão lá. Verifica se o enunciado e comando estão corretos, incluindo os dados de apoio que podem, às vezes, nem ser necessários para a questão. É tão comum a gente ver a questão que tem um texto de apoio enorme, às vezes dado, e aí vem o comando, e o comando não precisa que o aluno leia nada para responder. Ele faz simplesmente uma aferição de conhecimento, domínio cognitivo de conhecimento. Então ele dá um texto enorme que cansa o aluno. Então, até no treinamento de resolução de questão, os alunos devem ser ensinados, vai direto para o comando. Você consegue ver se a resposta está no comando, não precisa nem ler o enunciado, nem o texto de apoio, porque às vezes eles são desnecessários. E eu quero dizer que, para um teste de progresso eficiente, você deve ter mais atenção nisso, para que o teste não canse o estudante. Nas questões objetivas, o NDE deve verificar a presença e qualidade de cada distrator ou resposta incorreta fornecida, para verificar se eles estão realmente lá. Nossa experiência com questões, com milhares, centenas de milhares de questões objetivas, mostra que na sua criação, raramente a alternativa é a alternativa correta. E raramente ele é um bom distrator. Então, o uso de bons distratores deve ser uma perseguição necessária, porque a gente faz boas medições com bons distratores equivocados. Eles podem demonstrar onde está a falha no processo de produção do conhecimento. Confirmar se a resposta indicada como correta é a resposta correta, lendo a referência indicada. Então, essa resposta correta, ela responde ao comando, vamos ver se a referência indicada indica isso mesmo. De forma fácil, o aluno não pode ter que nadar num capítulo inteiro, tem que estar indicado lá, livro tal, capítulo tal, seção tal, ou site tal, item tal. E, finalmente, o NDE aceita um modelo de documento e encaminha ele para publicação no teste, dando finado o processo de produção do teste. Ou, eventualmente, rejeita o documento porque ele tem uma ou mais inconsistências, indica onde elas estão, retorna para os criadores resolverem e reinicia o processo para verificação dos itens que estavam ausentes ou faltantes, até que o processo se dê por terminado. E assim é possível estabelecer uma boa qualidade de criação de testes de progresso. No próximo vídeo, nós vamos abordar a análise do teste de progresso, depois que ele foi aplicado. Até lá, então.